Hoje estamos aqui em mais um papo com especialista. Eu sou Igor Araújo. Nós vamos discutir um pouco sobre fascite plantar, que é uma causa muito comum de dor no pé. E às vezes os pacientes confundem muito fascite plantar com esporão de calcânio, né? E nós vamos explicar um pouco para vocês um pouco da diferença, das dores e as causas disso tudo. O convidado de hoje é Tomás Nogueira. Doutor Tomás, eu tive um prazer já de trabalhar com ele, é um cara que eu admiro muito, tanto na parte profissional como na parte pessoal, e é um prazer ter você aqui, Tomás. Beleza, Obrigado, Igor. tá? É, a gente sabe que a fascite plantar, é, ela é uma causa muito comum dos pacientes procurarem a gente no ambulatório por causa disso. Mas antes da gente entrar no tema, Tomás, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para as pessoas de casa te conhecerem. Você não é do Tá. Rio, como eu, É. e aí eu queria que você contasse também como é que você veio parar aqui, como é que foi essa sua trajetória. Então, a minha trajetória é semelhante com a maioria das pessoas que vêm fazer residência de fora aqui no Rio. Da mesma forma que deve ter acontecido com você, quando eu terminei a faculdade, eu acabei indo trabalhar em PSF, trabalhei em emergência, e aí comecei a estudar para a prova de residência, né? E aí o almejado escolhe algumas escolas no Brasil, né? E aí dentre essas escolas, a principal que estava no topo da lista era aqui o Instituto. E felizmente deu certo a aprovação. E aí a gente começou em 2011 a trajetória aqui na residência R1, R2, R3 e posteriormente a especialização Cirurgia de pé e de cirurgia do tornozelo. pé e tornozelo. Existe algum motivo, assim, por pé e tornozelo? Não tem um motivo específico, né, assim, é complicado falar sobre, assim, por que que eu escolhi pé e tornozelo, Uhum, né, assim, mas a ortopedia, assim como a medicina, ela tem milhões de especialidades, ela vai chegando ao final da residência, você acaba tendo algumas especialidades que você se interessa mais, né, uhum, e o pé e tornozelo foi uma especialidade que eu acabei tendo contato. O grupo é um grupo que foi sempre muito receptivo, né? Na época a gente tinha muita cirurgia aos sábados aqui, e eu acompanhava muita cirurgia aos sábados, né? Tinha um colega, o Guilherme, que hoje é staff do grupo também, e ele era meu R+, ele também tinha interesse por pé e tornozelo, ele sempre me dava um feedback super positivo sobre o tema. E você vai acabando se envolvendo, estudando mais e acaba se desperta mais o interesse por aquele tema. E sim. aí foi assim, né? As pessoas entenderem um pouco, assim, a ortopedia ela é um mundo, né, da medicina, e acaba que a medicina está cada vez mais especializada, então a gente cria pequenas especialidades em algumas partes do corpo, como mão, ombro, joelho, pé, e pé é uma delas, como você é especialista nisso. Agora entrando um pouco no tema sobre fascite plantar, eu queria que você explicasse para a gente a causa disso e diferenciasse um pouco do esporão de calcânio, que às vezes os pacientes têm uma doença e acham que tem a outra na maioria das vezes, né? Existe um mito, não sei, assim, explicar de onde veio esse mito, mas muitas vezes isso é confundido. Eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouco isso tudo para as pessoas de casa. O que é comum, né, assim, a cena clássica que eu já vivi várias vezes, você deve ter Também. vivenciado ou vai acontecer com você. Aham. Alguém vai chegar para você reclamando de fascite plantar, seja profissionalmente ou seja na sua parte social. Sim. A outra situação do dia a dia médico, ortopedista, é o cara chegar com uma radiografia Uhum. de perfil do pé e nessa radiografia vai estar circulado com uma caneta esferográfica o esporão do calcânio. O cara vai dizer, cara, eu vim aqui porque o meu problema é esse e eu quero resolver isso aqui para poder ficar bom da minha dor. Aham. E é daí que você já entendeu o problema mais ou menos, você vai fazer algumas perguntas para colher a história dele, você vai chegar à conclusão que ele é uma fascite plantar, e aí você vai ter que falar para ele
e educá-lo acerca daquele problema que Perfeito. não é necessariamente o esporão que está causando a dor dele, né? Uhum. E aí você vai entrar no assunto e aí você vai explicar sobre o tratamento da fascite. Assim, que na maioria das vezes o paciente tem um esporão de calcânio, que é um achado, digamos assim, mas aquele esporão não é o causador daquela dor que ele Isso. sente. Normalmente ele tem duas coisas, né, que seria a fascite plantar, que é o que gera a dor, mas ele tem o esporão de calcânio, que digamos assim é um achado, mas ele não é representante da dor na maioria dos casos, né? Isso aí é interessante porque para você ter ideia de como isso acabou se tornando importante, isso já foi tema de questão de prova, Sim, tá? Da SBOT, né? Tipo, o percentual de pacientes que tem essa dor plantar e que tem um esporão de calcânio, né? Isso aí é uma referência clássica que a gente vai ter na literatura e o valor que se tem é um valor que vem de 1970, onde o cara traz a referência de 50% dos pacientes com dor plantar e com esporão de esporão de calcânio. calcânio. Tem um outro dado bem interessante para a gente tentar não estabelecer essa relação direta, que é um trabalho também de 1988, que o cara trouxe, pegou 1.000, Schmockler, pegou 1.000 pacientes. Desses 1.000 pacientes, ele radiografou todo mundo. 13% dos pacientes, ou seja, em torno de 130 pacientes, tinham o esporão de calcânio. E aí ele foi perguntar para cada um se tinha dor plantar ou não. Desses, apenas 6 pacientes tinham dor plantar. Então, você vê que você não consegue estabelecer uma causa direta entre o esporão e a face plantar. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode negar que isso pode estar causando desconforto no Sim, paciente. Obviamente, depende do quão grande é esse esporão, sim. né? Antes da gente entrar no que eu queria te perguntar sobre os sinais, os sintomas, o que é que causa, tem a história de um paciente que me marcou muito, paciente que eu atendi. Ele tinha seus 45 anos, era um advogado, e ele disse que quando ele fez 44 anos, já convivia com essa dor há um ano, quando ele chegou no ambulatório, e essa dor vinha piorando, ele falou que começou com algumas contraturas, ele sentia de manhãzinha cedo, ele acordava em torno de 6 da manhã, e ele falava que às vezes ficava de 6 a 6 e meia protelando levantar da cama, porque ele sabia que quando pisava no chão, ou quando ele acordava de madrugada e ia no banheiro às vezes fazer xixi, ele tinha uma dificuldade muito grande de pisar no chão com o pé esquerdo. Ele disse que quando pisava ele sentia uma dor, que era uma dor bem na região ali perto do calcanhar, e essa dor era muito ruim, era uma dor assim que ele disse que tinha medo, não era nenhum medo, era um receio dessa primeira pisada, né? Mas ele disse que conforme ele ia pisando, ia melhorando, mas sempre tinha essa causa de a primeira pisada doer. Tanto quando ele dormia, como quando ele tirava alguns cochilos à tarde. E isso, assim, disse que estava piorando, prejudicando muito a qualidade de vida dele. E aí, em cima dessa história também, eu queria que você contasse um pouco da doença, como é que ela se dá, quando é que ela aparece e os sinais e os sintomas dessa doença. Tá. É uma das queixas clássicas mesmo, né? É o paciente chegar reclamando da primeira pisada, Uhum, né? Ele vai chegar, vai acordar de manhã, que a face, ela se acaba dormindo, e ela fica um grande período de inatividade. E aí, quando você faz a primeira pisada, subitamente você, né, dá uma tracionada nela, gera um impacto na região da inserção, e isso provoca a primeira dor. Mas aí você vai para momentos, meses, semanas atrás, né? Onde esse paciente ele já vinha expondo aquela região a alguma sobrecarga, né? Aquela sobrecarga, seja por o paciente ter engordado muito, e aí passou a andar muito, e aí está gerando impacto naquela região, seja porque ele está com uma perna fraca, uhum, né? Seja porque ele é um atleta, mas ele aumentou muito o volume de treinamento dele, e o treinamento de impacto, né? Porque a face é um tecido que ela sai da região inferior do calcânio, né, mais medial, e ela vai até a região dos dedos, né? E esse é um tecido que ele é pouco elástico, certo? E ele está em constante trabalho, seja quando você está andando,
correndo, saltando, ou o simples fato de você ficar em pé. É tanto que tem paciente que não faz atividade física, mas ele é um cara que trabalha o dia em pé, né? Seja médico, seja um vendedor, ele está o dia em pé e aquela face está sob tração. Isso junto, né, de encurtamento da cadeia posterior da perna e esses microtraumas repetidos ao longo da vida, vai fazendo com que naquela inserção você tenha microtraumas, tenha componentes degenerativos e inflamatórios, e isso vai causar aquela dor dele. Então, quando ele acorda e pisa no chão, ele tem esse gatilho. E aí esse primeiro gatilho gera a pior dor, aquela dor ela vai tendo uma atenuação, e aí ao longo do dia ela tende a piorar se ele mantiver a exposição, né? Esse é mais ou menos o padrão da queixa do paciente, a dor da primeira pisada. Isso. Quando o paciente sente essa dor, quais são os sintomas assim de alarme que eu poderia definir para ele procurar um especialista, ou procurar um ortopedista, ou procurar alguma pessoa que possa ajudá-lo? Quais são as características assim que você indicaria para ele procurar ajuda? Olha, geralmente a dor não é a pior dor que ele já sentiu na vida, Certo. no primeiro passo. Uhum. À medida que ele vai sentindo essa dor, e isso realmente vai incomodando ao longo de uma semana, 2 semanas, é interessante ele já procurar o especialista, né? Por quê? Porque a gente sabe que a melhora da fascite plantar, ela está relacionada diretamente também ao tempo de doença. Perfeito. Aquela pessoa que chega para você que já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de fascite plantar, você sabe que a sua capacidade de medir a dor dela vai ser inferior àquele cara que está com 2 semanas e chegou para você com pouca exposição, pouco Sim. trauma, pouca degeneração, né? Então, o ideal é, tão logo ele perceba que está com esse padrão de dor acontecendo, todo dia de manhã está doendo, e realmente não tem nenhum fator que ele consiga retirar ali, né, um fator causal direto, ele procura o especialista para ele ser realmente orientado. Sobre o sobrepeso e o sedentarismo, como é que esses dois fatores de risco, digamos assim, poderiam influenciar nessa fascite plantar? O sobrepeso, né, especialmente se considerar assim, um MC, né, acima de 30, e ele por ser uma sobrecarga Uhum. na região, vai machucar ali a inserção da face plantar, né? E o sedentarismo ele está relacionado principalmente com a fraqueza e o encurtamento da região posterior da perna. Diretamente também ao alongamento, né? Quem é sedentário tende a se alongar menos, Isso. como é o músculo de trás da perna seria digamos, uma continuação, né? Tá indiretamente e diretamente ligado à face plantar, acaba que se está tudo encurtado, acaba que dificulta também e auxilia no surgimento da doença. Vou falar com você sobre quando você vai no especialista e é diagnosticado que o paciente tem fascite plantar, qual seria o próximo passo? Eu sei que o tratamento está muito relacionado a como se fosse uma academia, né? Assim, seria uma mudança de hábitos e tudo mais. Queria que você contasse pra gente um pouco sobre todo esse processo. O interessante falar quando a gente fala de fascite plantar, principalmente quando a gente está diante, né, ortopedista, residente, né, até pessoas que já conhecem sobre o problema, é que o diagnóstico acaba sendo fácil. Sim. Uma coisa que a gente acabou não comentando Isso. ainda é a questão do diagnóstico diferencial. Perfeito. Então, é muito fácil você falar que a pessoa teve a dor da primeira pisada e você já tenta dar o diagnóstico, ou que ela chega para você com uma queixa de esporão. Mas é o nosso papel parar e examinar aquela pessoa. Sim. Porque é muito comum a pessoa falar para mim que tem esporão e quando você vai examinar, ele não tem fascite plantar. Ele está chamando outro problema de esporão. E aí, por exemplo, uma causa que eu já vi bastante acontecer é a tendinopatia insercional de Aquiles. Por ter uma inflamação lá no calcâneo, na seção do Aquiles, e formar uma deformidade que é visível, Sim. ele chama de esporão também. E aí ele chega para vocês entrar com esporão, como querendo se referir a uma fascite plantar, mas na verdade não é
é uma outra doença. Perfeito. Tem a fibromatose plantar, que dá, né, umas nodulações embaixo do pé, que ele também pode chamar de fascite plantar. Né? E, na verdade, não é fascite plantar, o tratamento muda um pouco. Né? A fratura por estresse é um outro tema que vai dar dor semelhante, né, na região, naquela localização, uma dor, né, que ele vai pisando e vai doendo. E aí você tem que procurar também saber o histórico desse doente, tipo, como é que está em relação à atividade física, ele aumentou muito a atividade física ou não, ele é simplesmente um idoso, e aí esse idoso resolveu agora fazer atividade física e agora está dando voltas no quarteirão, e a partir daí começou a ter uma dor insidiosa no pé. Né? Até a população pediátrica é interessante falar, né? Que a gente fala, criança não tem fascite plantar. Olha, você fala que não tem, né? É muito forte a gente falar isso. Mas é interessante falar que existem condições muito mais comuns, né? Como relacionada à apófise de crescimento do calcâneo, a doença de Sever, que pode dar dor plantar naquela região, dor no calcâneo, né? Então, quando você recebe esse paciente, é fundamental você não sair diagnosticando em 5 segundos que é uma fascite plantar, já iniciar um tratamento, porque você pode acabar se equivocando. Perfeito. Né? E aí vai mudar totalmente a tua conduta, não é isso? E aí, a partir do momento que você examinou, colheu a história, diagnosticou que é fascite plantar, qual seria o próximo passo de tratamento, que eu digo assim? Como é que você faz o tratamento? Eu sei que isso não isenta a pessoa de ir no médico, como a gente disse, tem que fazer o diagnóstico correto e cada paciente vai ter um tratamento individualizado. Mas falando normalmente no geral, como é que a gente conduz esse tratamento? Como é que você conduziria? O tratamento da fascite plantar, ele tem um arsenal enorme para você. E é interessante falar que nenhum método isoladamente vai trazer 100% de eficácia para o paciente. E quando o paciente chega para você, além de você gastar um pouquinho ali daquele seu tempo, tentando ver se não tem um outro diagnóstico diferencial, você vai ter que ter um tempo extra para poder educar o paciente sobre o problema. Porque, diferente de algumas patologias, você vai ter que insistir, assim, quando vem um paciente a mim fascite plantar, eu penso logo em 3 coisas que eu tenho que fazer para ele. Eu tenho que mudar hábito dele, né? E aí seja hábito relacionado a qual atividade física ele faz, né? Como é a vida dele no trabalho, ou mesmo dia a dia, se ele faz tudo a pé ao redor da casa dele, se ele vai para o trabalho a pé, né? Eu tenho que fazer com que ele entenda que ele vai ter que ser um participante ativo do problema. Não é uma doença que ele vai tomar um remédio, vai esperar 7 dias e aí vai ficar bom. Não é isso que vai acontecer. Se ele não participar de forma ativa, não vai melhorar. E ele não vai melhorar rápido. Tá? Isso é verdade. Não, assim, a gente não consegue ver fascite plantar que vai melhorar ali em 1 mês, 6 semanas. É a partir daí, geralmente, que realmente a pessoa vai ter melhor. Essas 3 coisas tem que ficar realmente na cabeça do paciente. Ok, você certificou que está acontecendo isso? Aí você vai tratar. Então, geralmente, eu tento estabelecer medidas que sejam a curto, a médio e a longo prazo. Porque não adianta você chegar para aquela pessoa que é obesa e chegar para ela e falar assim, emagrece e vai melhorar. Só que ele vai sair da sua porta e não vai ter resolvido o problema dele. Nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um mês, não vai melhorar. Tá? Então, assim, chegou o paciente com muita dor, realmente está incomodando. Você pode lançar a mão de um tratamento que não tem melhora importante a longo prazo, mas que a curto prazo vai dar um conforto importante para ele, que é o uso de anti-inflamatório. Então você já pode lançar a mão do anti-inflamatório, tá? Você pode colocar gelo para esse paciente, seja naquele sistema da garrafinha, né, que você rola o pé em cima da garrafinha para massagear o local, ou gelo diretamente no local, tá? Você vai orientar a respeito do calçado, colocar um calçado que tenha maior amortecimento, já pode introduzir o uso de uma calcanheira e orienta esse paciente a procurar também uma equipe de fisioterapia. Por quê?
Porque, além de você orientá-lo sobre um dos tratamentos fundamentais, que é a questão do alongamento, Uhum. o fisioterapeuta vai ajudar o paciente também, né? Não só o paciente alongando em casa, mas como alguém especialista alongando esse paciente. É interessante, você já lança a mão desse primeiro Sim. arsenal. Não adianta também você falar tudo para o paciente, ao mesmo tempo que uma coisa só não é 100% eficaz. Você já lançar 10 opções de tratamento do paciente, você não vai ter uma aderência boa ao Acaba que também tratamento. tira o foco, É, né? O paciente meio que fica perdido. é. E aí esse paciente não melhora. Ah, não melhora. Aí você tem que ter a sua estratégia de ir agregando outras formas. Aí você vai ter, aí na sua mão, você vai ter o uso da ondas de choque, Sim. né? Que hoje tem bastante consolidado o uso da onda de choque no tratamento da fascite plantar. Uhum. E você vai ter também órteses noturnas, né? Que você evita aquele período de relaxamento da Isso. face, que o cara estava dormindo, com a face relaxada, e aí no outro dia acordou. Ele já dorme com a face numa posição mais alongada. E eu separei agora para falar, não que ele seja a última linha, mas você pode usar em um momento, mas apenas para dar uma importância, a infiltração, né? Uhum. E aí quando a gente fala em infiltração, muita gente já pensa, vai infiltrar com corticoide. Mas você tem que ser bem racional no uso do corticoide, porque ele pode trazer um alívio sim, né? Principalmente ali a médio prazo, em alguns Uhum. meses, mas ele pode ser causa de degeneração da face. E aí aquele paciente que chega com você achando que tem uma fascite plantar, na verdade ele fez uma ruptura da face por uso de corticoide. Uhum. Entendeu? Existe caso que você opera fascite plantar? Eu sei que não, normalmente não chega a esse ponto, mas queria que você falasse um pouco de se Existe. isso acontece. Paciente tratou. Tá tratando um ano de tratamento. Você tem certeza que ele está seguindo todas as formas de tratamento que você prescreveu, tem uma boa aderência, tem um bom entendimento do problema, não melhora, tá? A, o tratamento cirúrgico ele existe, né? Mas isso vai ficar reservado aí, né, para realmente raros pacientes. E ele consiste basicamente em duas situações. Você pode provocar o alongamento direto da face plantar, né, parcialmente ali, ou você vai fazer o alongamento ou fazer o alongamento diretamente da musculatura posterior da perna. Uhum. Isso, você pode utilizar métodos abertos e também métodos endoscópicos, né? Métodos menos invasivos para fazer isso. Mas, assim, é importante que fique que isso aí são raras Sim. situações. Não adianta ele chegar cansado de estar tratando e já querer partir para a cirurgia, porque também A gente, assim, normalmente a gente tem é, que garantir que ele já fez é, tudo, né? Que ele está aderindo, que realmente a gente já usou todas as armas não cirúrgicas, a intenção é não operar, né? É uma doença que se resolve com um tempo longo de tratamento, que isso que é o problema, que às vezes é mais fácil você tomar um remédio, como você disse, e melhorar, e aí fica reservado para casos realmente de exceção, a cirurgia, não é isso? é. Tomás, eu queria que você assim deixasse a última mensagem sobre a doença para os pacientes, uma última recomendação, e aí deixo a palavra contigo. Tá. Para mim, assim, é fundamental o que eu falei aqui em relação à educação acerca do problema. Porque aquelas três coisas que eu falei, de mudar hábito, não é uma coisa fácil de jeito nenhum, tá? Participar do problema, e isso participar significa desde a hora que o paciente acordou, né? Começar a fazer exercício de alongamento ao longo do dia também, e ter a percepção do tempo que vai demorar, né? Esses três fatores são importantes para realmente o paciente conseguir ter sucesso no tratamento. Então, assim, a minha mensagem é ele ter ciência desses três fatores, se educar acerca do problema e sim participar da estratégia junto com o médico dele de como ele vai ficar bom e em que momento ele está. No começo ele vai fazer uma coisa, alguns meses ele vai ser introduzido a uma outra forma de tratamento e no final, mais tarde, depois de meses, né, até um ano, ele vai também continuar sendo tratado.
né? E ter percepção desse tempo de não desistir mesmo. Tomás, muito obrigado por ter vindo até aqui. É um prazer. Você sabe que sou Ok, admirador do seu trabalho e o senhor aqui no programa engrandece muito, né? Muita informação de qualidade. Vou pedir para as pessoas deixarem os comentários, as dúvidas aqui embaixo. E aí a gente vai respondendo e caso tenha muita dúvida, a gente pode estar até gravando outro vídeo para completar e tirar essas dúvidas das pessoas. maravilha, Tá bom? Obrigado. perfeito. Satisfação. Obrigado, Igor. É isso aí.